aqui hoje nesta sessão. Queria agradecer também ao Ricardo Cabral, professor Ricardo Cabral, quando são académicos é assim, e a Helena Roseta, arquiteta, exato, arquiteta, peço desculpa, mas para mim é muito familiar, a Helena Roseta é muito familiar, a arquiteta Helena Roseta, por virem apresentar este livro, a Ana Draga e a Mariana Mortágua, obviamente, para já por continuar a publicá-las. São duas autoras da tinta da China, com enorme honra para mim, que sou editora delas. Aqui há uns tempos a Mariana tinha-me falado neste livro, disse-me: eu acho que vou escrever um ensaio sobre as consequências desta massificação do turismo em Portugal. Eu disse-me: faz, por favor, porque eu acho mesmo que precisamos disso, que precisamos de ter instrumentos escritos por quem sabe, por quem estudou, que não sejam só simples opiniões políticas, mas opiniões baseadas em factos. Foi isso que a Mariana Mortágua e a Ana Draga fizeram neste livro, Oportunidade ou Maldição, a indústria do turismo em Portugal. Escolhemos este local porque parece-nos que é um bom local para falarmos sobre este tema. Eu passaria a palavra à arquiteta Helena Roseta. É assim, não é? Não combinámos isso antes, para nos dizer alguma coisa sobre o livro, sendo que a Ana Draga tem estado a estudar a habitação, o problema da habitação em Lisboa, desde o SAL, que também publicámos, e este problema que temos em mãos agora e não sabemos muito bem como é que será resolvido. Não é que não haja aqui soluções, existem, mas falta vontade política, portanto não sabemos muito bem como é que vai ser resolvido. E a Mariana é economista e esteve a dedicar-se à parte que gosta mais, que são os números. Nós esquecemos, mas a Mariana Mortágua é uma das proeminentes economistas portuguesas da atualidade e, portanto, era isto. Muito obrigada, arquiteta. Boa tarde a todas, a todos. Boa tarde a todas e a todos. Isto é uma vergonha, atrasar o começo da sessão, porque eu despistei-me com as horas, pronto. Peço imensa desculpa e pronto, e agora já envergonhadamente começo a fazer a minha apresentação. Eu não sou professora de nada, portanto estou aqui numa mesa, salvo seja sem mesa, mas de qualquer maneira estou aqui num espaço com gente muito qualificada. Mas é uma honra para mim poder apresentar este livro. A Ana desafiou-me, eu disse imediatamente que sim, fiquei um bocado assustada porque pensei, agora vou ter que ler o calhamaço. Não é nenhum calhamaço e, portanto, digo já que é um prazer de ler este livro e lê-se muito bem. Lê-se muito bem porque é uma história e nós adoramos que nos contem histórias. E, portanto, então, se forem histórias bem contadas, melhor ainda. Começa logo pelo título, Oportunidade ou Maldição. Eu telefonei à Ana e disse: Ana, isto é conforme, isto é como o casamento, pode ser uma coisa, pode ser outra, é conforme. Eu só me lembro de ser vereadora na Câmara de Lisboa, ser chamada por moradores que estavam a ser despejados em Alfama por causa do turismo e faziam-se os plenários com a junta de freguesia para as pessoas falarem, explicarem, e eu só ouvia as pessoas dizer: é que nós somos contra a tristificação. E eu acho que esta palavra diz tudo. Já não é um problema de turismo, é um problema de tristificação da cidade. E isto bateu-me nos neurónios e, de facto, o livro é extremamente oportuno porque explica como é que uma coisa que realmente podia e devia ser uma oportunidade se transforma num fenómeno de tristificação de uma cidade que é a minha, que eu adoro, que é Lisboa. A história está muito bem contada, aliás tem também um excelente prefácio do Ricardo, muito bom. Aquilo que me atraiu é uma história contada, começa aqui há uns tempos, vai lá, século e meio, não é nada. Começou ontem, século e meio, vai contando o final da monarquia, começa a explicar as finanças avariadas do país, que a gente sabe que isto é uma coisa crónica. Depois a Primeira República é muito interessante, as figuras que elas falam
algumas delas são figuras importantes da Primeira República, até eram figuras bastante progressistas para a época, antimonárquicas, ferrenhas, que tinham andado nas conspirações todas, militantíssimos, mas achavam realmente que isso do turismo que era uma grande oportunidade e, portanto, apostaram francamente nisso. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Sebastião Magalhães Lima e outros que estão aqui referidos, que são personagens importantes. Há dois personagens que não estão aqui contados, mas que também são importantes nessa altura, porque é uma altura, havia uma elite intelectual que passeava no Chiado, como toda a gente sabe, enfim, pelo menos lendo essa de Queiroz tem uma ideia disso. Havia um sonho de sermos como Paris, vá, e começam alguns industriais ou comerciantes com um sonho de vir a ser industriais a pensar em trazer cosmopolitismo para Lisboa, por exemplo, com os grandes armazéns do Chiado, por exemplo, com os armazéns Grandela, que também eram no Chiado, e são pessoas bastante visionárias em termos de realmente tornar o comércio, dar outra escala ao comércio da cidade. E aí entra já uma palavra muito importante que aparece no livro, que é a palavra escala. Portanto, isto começa o comércio, o turismo. Eu não me esqueço que o avô do meu marido, que vivia lá nas Berças, adorava vir a Lisboa e só tinha um sonho na vida, que era ficar instalado no Hotel Borges com uma janela para o Chiado. Portanto, uma janela para o Chiado era uma janela para o mundo. E depois ficava ali a ver passar as pessoas para trás e para a frente. Todo este ambiente perpassa na época que elas também visitam e viajam. E depois entramos numa época que calhou ser a época da minha infância, que é uma desgraça, que foi, de facto, o Estado Novo, com, eu sou um bocadinho mais nova do que o Estado Novo, apesar de tudo, mas o Estado Novo descobriu a pólvora, ou seja, ligou o turismo à cultura e à vanguarda artística. E, portanto, faz aqui uma coisa extraordinária com o senhor que era também visionário, homem da confiança do Salazar, naturalmente, o António Ferro, mas que era meio louco, naturalmente. Aliás, ele foi o primeiro coordenador da revista Orfeu, portanto, era uma pessoa que estava muito próxima das vanguardas literárias daquela altura, mas percebeu que havia aqui um filão. E, portanto, a tal oportunidade, ele agarrou-a com as duas mãos e desenvolve toda uma mitologia que ainda, como diz o livro, ainda sobrevive. Os mitos nacionais, a exposição dos anos 40 em Lisboa é uma coisa fantástica, com os melhores artistas plásticos da época, com os melhores arquitetos, o Cotinelli Telmo, o Leopoldo de Almeida como escultor, fazem de facto uma intervenção extraordinária na cidade de Lisboa, mas toda ela virada para o engrandecimento mitificado da história de Portugal, dos descobrimentos, enfim, de tudo mais que nós sabemos e conhecemos. E quem andou nessa altura, como eu andei na 4ª classe, isto era-nos enfiado na casquimónia logo desde pequeninos. A gente tinha que aprender estas coisas. A minha mãe punha-nos a cantar as canções populares todas. Eu não me esqueço que de uma vez havia um concurso que era a aldeia mais portuguesa de Portugal. Foi ganha por Monsanto, que ainda hoje tem essa coisa de ser a aldeia mais portuguesa de Portugal. E nós cantávamos em cor lá em casa: Monsanto, que linda terra. E a beira, como é que é? Monsanto, que linda terra. Não, a beira, que linda terra. Monsanto é o seu altar. E viva o senhor doutor e Oliveira Salazar. Aprendíamos isto pequeninos, vocês desculpem, mas era assim. É que começavam logo pequeninos a metermos estas coisas na cabeça. Bom, de facto, o turismo do tempo do Estado Novo tem depois, naturalmente, grandes investidores também, grandes parceiros. Eu sou também contemporânea das transformações. O Duarte Pacheco também foi outro visionário, com o poder que tinha, faz a Estrada Marginal, portanto lança um caminho, uma via verde para chegar ao Estoril. Chama-se o Fausto Figueiredo, chamam-se capitalistas, investe-se em cheio no Estoril, e aquela zona toda de Cascais, que eu mais tarde vim a ser presidente da Câmara, nem sabia bem onde é que me estava a meter, mas fui. Aquela gente toda dali começa a virar-se para uma outra galinha dos ovos de ouro. Já não era só o Sol e Praia, era o Sol e Praia, era o casino, era toda uma grandeza que ali aparecia, uma afluência, não era grandeza, uma afluência que ali aparecia com os grandes hotéis. Lembram quantas vezes fomos tomar chá ao Palace, era uma festa, e tudo isso criava modelos, não é? Como se diz hoje, os influencers eram eles naquela altura. E portanto era através destas coisas extraordinárias que a gente ficava todos um bocado fascinados. Eu menos, porque como nós éramos muitos irmãos e a casa dos meus avós não era nem em Cascais, nem no Monte Estoril, nem no Estoril, era em São João de Estoril. E havia uma quadra, desculpem, mas estas memórias vêm à cabeça e a gente farta-se de rir. Havia uma quadra que dizia assim: Cascais, nobreza; Monte Estoril, grandeza; Estoril, Grandela, São João, Meia Tigela. Portanto, eu era do Meia Tigela.
Meia de gel é essa. Eu era com meia de gel. Há um livro giríssimo sobre as memórias da linha de Cascais, que é da Banca de Monte Classe, em que ela diz, a uma certa altura, que havia aquelas grandes... Portanto, Cascais tinha os pergaminhos, tinha a Cidadela, tinha estado lá o rei, o Dom Carlos, depois o Dom Luís, etc. Tinha um pergaminho de vila da corte, antiga, muito antiga. Depois o Monte Estoril começa a fluir as grandes fortunas, a fazer grandes mansões no Monte Estoril. O Estoril depois desenvolve-se naturalmente em volta do turismo, do casino e dessa viragem que há para um turismo que já não é só sol e praia, é mais do que isso, é atrações mundiais, capazes de prender pessoas e de guardar o dinheiro. Portanto, isso acontece no Estoril. E então a quadra dizia Cascais, nobreza. Já disse, a quadra já disse, desculpem lá. Mas a verdade, a quadra já disse. Mas os modelos eram estes e, portanto, o que dizia também o livro da Banca de Monte Classe é que as casas iam diminuindo de tamanho. Eu depois fiz um estudo sobre as casas de São João de Estoril e apurei uma coisa muito engraçada. As mais antigas tinham começado por ter aquele modelo ainda da casa do imigrante, que era uma grande fachada, uma palmeira de cada lado e umas escadarias, virado para a estrada. O resto para trás não interessava a ninguém, era para as criadas. Quando se dá esta mutação no Estoril, viram a casa ao contrário. Portanto, as casas começam a fazer jardins, cortes ténis, coisas atrás, viradas para o mar. E é tão visível isto na transformação da arquitetura das casas que é extraordinário. Os quartos de dormir deixam de ser da frente e passam todos para trás. E, portanto, eu fui conhecendo estes fenómenos, porque eu os vivi, porque passei por eles, e então o livro dizia que as casas de São João eram às riscas como as meias das criadas, para fazer uma distinção, porque Cascais tinha sempre uma necessidade de distinguir entre a elite e os outros. E isso até aos nossos tempos ainda é muito assim. Ainda há uma maneira de falar específica de Cascais. Eu, quando fui eleita Presidente da Câmara, no dia seguinte, na rua, tinha tias por todo lado, eu nem sabia que tinha tantas tias. Apareceram umas tias que eu não conhecia, de lá algum, e portanto esta estratificação simultaneamente social, classista, mas ao mesmo tempo, se quiserem, muito diletante, foi qualquer coisa com que eu tive que viver, não só em criança, depois em jovem e mais tarde como Presidente da Câmara tive que viver isto. Apanhei uma coisa muito específica do turismo no caso de Cascais, quando era Presidente da Câmara, que foi um fenómeno que vocês não falam, mas que também é importante, sobretudo para as zonas turísticas da época. Estou a falar já do pós-25 de Abril, que é a grande leva dos retornados. Não tinham casa, não é? E nós recebemos, não sabemos exatamente números, fala-se em 800 mil, 700 mil, 1 milhão, não sabemos exatamente números, mas foi uma coisa praticamente equivalente, se quiserem, à vaga de imigração que nós tivemos agora mais recentemente. Portanto, a escala era essa, o país era mais pequeno e a escala era essa. E então, qual foi a solução encontrada? Metia-se essa gente toda no local e nas pensões. Era o cabo dos trabalhos, porque ter-se lá dentro era fácil, mas depois tirá-los lá era muito difícil. E, portanto, eu passei por essas experiências todas. Bom, andando para a frente, chegamos ao cavaquismo. O cavaquismo faz, sobretudo, aquilo que nós sabemos é um fontismo do século XX, portanto, faz, sobretudo, infraestruturas com dinheiros da Europa. Habituamos a viver com essa árvore das patacas, os dinheiros da Europa, os dinheiros da Europa, os dinheiros da Europa. Essas infraestruturas também vão facilitar muito o futuro desenvolvimento do turismo. E nós, o que vamos ter depois é uma opção clara por apostar não tanto, e vocês explicam isso aqui bem, não tanto no modelo industrial, que eventualmente podia ter sido seguido, se tivesse sido seguido o que o relatório Porter disse, mas no modelo Filadélfia, vocês descrevem muito bem, eu também não sabia o que era o modelo Filadélfia. Filadélfia só conhecia o queijo, mas o modelo é muito interessante. E, portanto, é exatamente um modelo é um modelo que vale a pena a gente perceber porque está por trás disto tudo. Já não é o industrialismo fácil do princípio do século XX, é um modelo em que, no fundo, mandamos vir os turistas, eles trazem dinheiro, vendemos também o nosso património e, portanto, o nosso património, como elas dizem no livro, e muito bem, passa a ser exportável, porque se vende, vendemos bocados do país, com os vistos gold e com essas coisas todas, vendemos bocados do país e criamos aqui um modelo que, obviamente, vai crescendo e chegamos a um ponto em que ele já não é sustentável. Agora, enquanto isto tudo se está passando, as décadas vão passando, as revoluções tecnológicas são talvez as coisas mais importantes para explicar as mudanças da época.
a revolução tecnológica das novas tecnologias de informação, a partir dos anos 90, começa a invadir tudo. Ela tem uma importância decisiva no turismo, por causa da transformação, por um lado, dos meios de transporte, por um lado, das low cost, da aviação, de tudo isso. Mas, por outro, uma coisa muito importante, as plataformas. A invenção, a Airbnbização, se quiserem, da economia. Portanto, através das plataformas, isto passou a ser uma coisa muito mais fácil. A gente já não tinha que ir para uma agência de viagens, tratar de uma viagem complicadíssima, com cheio de papéis e não sei o quê. Cada um em casa podia fazer isto. Ao princípio parece como uma coisa extraordinária, alojamento local, em todo o lado na Europa chama-se short term rental, ou seja, arrendamento de curto prazo, mas aqui tem um nome mais fino, que a gente agora gosta muito de pôr nomes finos às coisas, portanto é o alojamento local. O alojamento local, então, começa por ser vendido como uma coisa ótima para arredondar os rendimentos das famílias, para terem lá pessoas turistas em casa, tudo bem, mas rapidamente aquilo começa a escalar. Eu estava na Assembleia da República quando é discutido a alteração da legislação do alojamento local com a geringonça, e foi um debate bem duro, porque já estava feito, o mal já estava feito, a liberalização já estava completamente espalhada, portanto, o governo anterior da direita tinha conseguido, diziam eles, que todo o alojamento que estava fora do sistema entrasse no sistema, através dos registros, e não sei mais quê, mas através dos registros o sistema não tinha limite, portanto era ilimitado e podia-se fazer o que se quisesse. Nós tentámos, na Assembleia da República, nessa altura de 2018, creio eu, fazer alguma, condicionar um pouco, quem se desafiou o processo até era um homem da Madeira, porque lá também sentiam bastante o problema, mas a verdade é que o condicionamento que se conseguiu foi um bocado relativo, esta que é a verdade. E também está bem explicado aqui no livro. E, portanto, a partir daí, nós chegamos com estas componentes todas, portanto, plataformas informáticas, atração de investimento estrangeiro, privilégio aos residentes não habituais, vistos gold e liberalização do alojamento local, apesar de algumas restrições em alguns sítios de muita pressão, mas umas restrições relativas porque também há muita coisa feita por fora, nós chegamos à situação que temos hoje, da tal tristificação, que é depois também facilitada, como o livro também explica, com a legislação sobre a habitação, nomeadamente sobre arrendamento. Portanto, onde a Associação Cristas facilita os despejos e faz a lei conhecida como Lei dos Despejos, é uma porta aberta. Portanto, vimos as freguesias do centro de Lisboa esvaziar-se para dar lugar ao alojamento local, grandes, pequenos, médios negócios já aparecerem ali. Muitos deles começam a ser concentração de negócios nas mãos de determinados grupos ou intermediários que gerem uma data de coisas de alojamento local. Ao princípio tinha muita graça, a gente gostava muito de ver nas notícias, tínhamos ganho um prémio qualquer de um hostel ali no Recio ou no Chiado ou no sítio qualquer, e de repente a gente percebeu que isto era cada porta, cada cavadela sobre o melhor pé, portanto isto era muito difícil. Começámos a sentir isto no dia a dia, isto depois naturalmente fez uma pressão enorme sobre a habitação e continua a fazer uma pressão enorme sobre a habitação, porque depois além de todo este processo que é propriamente turístico, nós também tivemos o fenómeno do aumento da imigração, necessária até para alimentar alguns destes setores, não só na agricultura, mas também agricultura intensiva, mas também no turismo. A parte de alojamento e restauração está cheia de gente, sobretudo brasileiros e muita malta estrangeira, que rapidamente ingressa nessas atividades. É a explicação para a grande escala que tudo isso assumiu no Algarve, que é assustador. Acho que muitas pessoas só se deram conta disto quando viram os resultados das últimas legislativas e perceberam que o Chega estava a ganhar em todo lado. Mas se forem lá ver o que é que se passou, vão perceber que houve de facto uma mudança de natureza, de escala da questão. E, portanto, criou uma pressão enorme, criou umas dificuldades enormes na habitação. E eu queria só deixar aqui duas palavras sobre uma coisa que diz aqui no livro que eu gostei muito de ver. Há aqui um triângulo, não é o triângulo das Bermudas, mas quase, há aqui um triângulo entre a banca, o imobiliário e o turismo, que é a chave neste processo todo. E essa é uma coisa que me diz diretamente respeito. Eu tive muitos problemas até éticos e mentais para tentar perceber, mas criar, eu sou arquiteta, urbanista, supostamente o meu trabalho é para valorizar o terreno, valorizar o edifício, valorizar um espaço. Quando eu valorizo, isto significa que vai valer mais. E se vai valer mais, alguém vai beneficiar com isto. E quem é que vai beneficiar com isto? E começamos a perceber muito bem que a intervenção urbana tem um papel decisivo nisto tudo, porque cada vez que se mexe na cidade com mais um projeto, com mais uma ocupação, com mais um hotel, com mais não sei o quê,
nós estamos a valorizar aquele pedacinho, mas não estamos a valorizar a cidade toda. E esta é que é a questão que hoje também se coloca, e portanto, tentando responder para terminar à vossa pergunta, oportunidade ou maldição, eu falaria como o Inácio Sacos me ensinou já há muito tempo. Ele dizia assim sobre a cidade, não sobre o turismo, mas a gente pode fazer uma comparação. Ele dizia assim: há os otimistas urbanos que acham que a cidade é o máximo e que o que é preciso é deixar crescer as cidades o mais possível. E há os pessimistas urbanos que acham que isto é um desastre, que a ecologia não aguenta, o ambiente não aguenta, que isto é um desastre. E ele, Inácio Sacks, que se autodenominava, tem graça isto, eco-socioeconomista, autodenominava-se isso, dizia: não, vocês ainda não perceberam nada. A cidade é um ecossistema, só que é um ecossistema artificial, ou predominantemente artificial, mas é um ecossistema à mesma. E, portanto, nós só podemos responder a isto, optar, se percebermos que isto tem que ser visto no seu todo, de uma maneira holística, nas suas várias dimensões. Tem que ser visto, porque senão o palavrão, cá está, não é sustentável. Se não for visto dessa maneira, não é sustentável. Então, como é que a gente vê que uma coisa é sustentável ou não é sustentável? Ela tem que ter, ao princípio dizia-se que a sustentabilidade era um problema entre a economia e o ambiente. Não é só. Em 1990, a Conferência do Rio acrescentou um polo, disse: não, a sustentabilidade não é só um vetor, é um triângulo. É a economia, o ambiente e o social. Porque se não houver, digamos, equilíbrio e coesão social, as coisas não são sustentáveis. Mais tarde, a gente percebeu-se que, está aqui a faltar uma coisa. Depois aparece nos ODS, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, falta aqui a parte propriamente política da história. Porque tem que haver instituições que gerem isto e que gerem isto bem. Porque se não houver, no caso concreto, por exemplo, se não houver participação dos cidadãos na transformação destas coisas todas, não é sustentável. Bom, eu agora percebi que isto ainda não é só 4, falta aqui um, que é as tecnologias. E é isto que eu vos queria dizer para terminar. Nós temos que ter este critério de olhar para as várias dimensões da sustentabilidade e pensar, e a malta mais nova que está aqui pensa já nisto muito mais que eu, isto está a mudar e está a mudar muito depressa. O que está a mudar não é só a política, não é só o mundo, não é só as guerras. O que está a mudar numa velocidade vertiginosa é a inteligência artificial. E já está a inventar coisas novas, está a inventar artefactos novos. E nós não sabemos que artefactos é que vão aparecer, mas eles vão mudar as nossas vidas. E, portanto, temos que perceber até que ponto é que a esperança que a gente tem de uma construção insustentável pode ser revertida, pode ser melhorada, pode ser reduzida, pode ser, enfim, tudo o que vocês quiserem, mas deixando-me aberta para o futuro, quer em termos destas mudanças tecnológicas todas, quer, e isto tem impacto no que vou dizer a seguir, quer para a diversidade do território. Estou a ouvir ali o João Seixas, que é geógrafo, ele sabe o que eu estou a dizer. O país não é homogéneo. Isto é extraordinariamente importante dizer. O turismo em Lisboa não é a mesma coisa que o turismo em Manteigas. E, portanto, nós temos que perceber que nos sítios é já uma maldição, noutros sítios nem a oportunidade deixou a ser. Mas talvez pudesse ter sido, ou pudesse ainda ser. Portanto, nós temos que ter esta capacidade de perceber a diversidade do território, de perceber que as coisas têm que ser vistas no seu conjunto e que esses conjuntos são diversos ao longo do país, quer em termos de população, quer em termos de território, quer em termos de património, quer em termos até de gastronomia, que diabo. E, portanto, todas estas coisas podem ser boas ou péssimas, consoante o cozinheiro, que lá está, podem ser boas ou péssimas, consoante o uso que a gente lhes dá e consoante quem beneficia disto. É a palavra final. O mais importante disto tudo, em qualquer processo de desenvolvimento ou em qualquer processo de investimento, seja qual for o setor, pensem sempre quem é que vai beneficiar disto. Eu gostava muito de deixar aqui uma dica. Era tão bom, e desafio ali o pessoal das geografias e do ordenamento do território, era tão bom que a gente conseguisse meter na legislação do ordenamento do território uma coisa muito simples que tinham de ser vocês economistas, Mariana, a estudar, que era assim. Quando se mete uma coisa para meter um projeto para transformar seja o que for, eu só quero saber o seguinte: quanto é que vale o terreno hoje, quanto é que vai valer depois de vocês fazerem o que estão a propor e quem é que vai beneficiar com esse aumento de valor. Se eu tiver, todos os promotores fazem estas contas, atenção, isto não é nenhum mistério. Todos os promotores imobiliários sabem fazer estas contas, sabem exatamente qual é a rentabilidade que vão tirar consoante aquilo, e por isso é que puxam às vezes mais para cima porque não chega. E portanto, opa, se a gente conseguisse, numa discussão sobre a cidade, quando se está a discutir uma transformação qualquer num sítio qualquer, se a gente conseguisse saber, mas afinal de contas, isto muda de valor para quanto?
E a quem é que isto vai aproveitar? Acho que esse é o grande desafio da cidadania. Obrigado. Está desligado. Tens que ligar. Está desligado? Tá, é só ligar aí no botão. Espera aí. Está bom assim? Está ótimo. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, Mariana, Ana. É para mim um cumprimento também, Roseta. É para mim uma honra e um prazer apresentar este livro que coloca no centro do debate público uma questão fundamental, que é a estratégia de desenvolvimento do país. As autoras, Ana Draga e Mariana Mortágua, partem de um título provocador, Oportunidade ou Maldição, para nos conduzir a uma reflexão profunda e necessária sobre o papel da indústria do turismo, a principal indústria do país, e sobre o papel dessa indústria em Portugal. Será lugar comum afirmar que Ana Draga e Mariana Mortágua são cidadãs e políticas corajosas, que não têm pejo em afrontar interesses instalados. Nesta obra, elas reafirmam esse traço das suas personalidades ao colocar em causa um tema que é um tema tabu, isto é, ao explicarem fundamentadamente porque é que são contra a estratégia dominante de desenvolvimento do país baseada na indústria do turismo, na ideia da adoção do modelo da Flórida e nas míriades de incentivos fiscais e regulatórios a esta indústria que no presente tanto representa para a economia portuguesa em termos de exportações de serviços, de volume de emprego, de valor acrescentado bruto, de PIB, de transferências financeiras e de mais-valias para as elites nacionais. O livro começa com um prefácio brilhante de Ricardo Paes Mamed, que resume bem a importância do contributo, que alicia e que convida à leitura do livro. 2 dezenas de páginas depois, o leitor já está agarrado na leitura do livro, um princípio entusiasmante da obra. Ao longo das suas 125 páginas, o livro constrói uma tese crítica, perspicaz e meticulosamente informada. Não se trata de um exercício de pessimismo, mas antes de um ato de ambição por um Portugal com mais opções. Transpira das suas páginas uma crença clara de que é possível e desejável aspirar a estratégias de desenvolvimento mais diversificadas, sustentadas e, a prazo, capazes de gerarem melhores níveis de vida para todos os portugueses. O livro está dividido em 6 partes, a que acrescem as conclusões. A obra começa por traçar as raízes históricas desta aposta nacional no turismo. As autoras encontram referências muito interessantes do final do século XIX e início do século XX, de estadistas, líderes maçons e do jornalista e historiador Vítor Ribeiro, que apontam para o turismo como uma política industrial fácil, um atalho para resolver os desequilíbrios do país. Segue-se na segunda secção uma análise de alguns projetos de desenvolvimento turístico que as autoras designam de megalómanos e especulativos, muito ligados à dinâmica imobiliária e ao financiamento bancário fácil e sem mecanismo de controles adequados, opacos e insuficientemente escrutinados pelas autoridades. Vários dos projetos turísticos e imobiliários identificados pelas autoras, de viabilidade financeira duvidosa desde o seu início, resultaram em enormes perdas financeiras que acabaram suportadas pelos contribuintes nos múltiplos resgates à banca numa socialização do risco privado. Na terceira secção, o livro avança para a resposta do setor turístico à crise financeira internacional, argumentando que houve uma alteração do modelo da indústria turística para o que designam por modelo Flórida, defendido aliás pelo académico Olivier Blanchard, focado na atração de reformados e não residentes com elevados rendimentos, complementado por vistos golds e regimes fiscais vantajosos para nómadas digitais e residentes não habituais. As autoras redefinem a indústria do turismo para abarcar estes novos segmentos de movimento de não residentes para Portugal, defendendo que esta indústria do turismo alargada deve ser analisada no seu conjunto. Na quarta parte,
o livro desenvolve em maior detalhe as consequências da incorporação do modelo Flórida como componente da indústria do turismo. Se me permitem um à parte, que as autoras afloram no seu livro, o modelo da Flórida foi sugerido, como referi por Olivia Blanchard, num artigo de 2006, que especulo terá sido encomendado e pago pelo erário público a esse académico. Blanchard é economista académico francês, professor emérito do MIT, antigo economista-chefe do FMI. Blanchard também defendeu na altura que os salários nominais dos portugueses deveriam ser cortados, ou, se a resistência fosse muita, assegurar que as atualizações do salário nominal fossem nulas, de forma a reduzirem a prazo os salários reais dos portugueses, o que aumentaria, dessa forma, a competitividade internacional da economia portuguesa. Quase 20 anos decorridos, o artigo de Blanchard parece o guião que foi seguido cegamente pelas autoridades portuguesas, isto é, por governos democraticamente eleitos que acreditávamos representavam políticas económicas alternativas e distintas, de esquerda ou de direita. Tal roteiro cego, surdo e mudo é implementado, malgrado as diversas críticas a esse artigo de Blanchard, nomeadamente de natureza empírica. E se revela muito sobre o estado atual da democracia portuguesa. Por conseguinte, a culpa desta aposta em salários baixos, na indústria do turismo em particular, e em esquemas fiscais e regulatórios para atrair não-residentes endinheirados, não é exclusivamente políticos e de grupos de interesse nacionais. É também, como as autoras apontam, de gurus do neoliberalismo do fim da história de Fukuyama, que com os seus contributos condenaram o Ocidente e Portugal ao declínio relativo e a ver o comboio passar. Sempre um industrialismo fácil, rápido, sem rasgo e sem ambição. O drama de Portugal e da sua aposta do turismo é também, como as autoras referem, o drama de outros países e cidades europeias. Enfim, do modelo de desenvolvimento ocidental neoliberal das últimas décadas. Uma aposta num modelo de desenvolvimento rentista que, como refere o economista americano Michael Hudson, caracterizava a Europa Ocidental feudal e que tinha sido combatido e vencido por economistas liberais, tal como John Stuart Mill e David Ricardo, que, a par de Karl Marx, argumentavam que a indústria só seria capaz de se desenvolver e de ser competitiva internacionalmente se os proprietários da terra e do imobiliário deixassem de beneficiar de rendas excessivas sem acrescentarem o valor económico à produção. Segundo Hudson, foi esse combate ao modelo de desenvolvimento rentista, a perda do poder político dos lordes aristocráticos e o ganho de poder político dos industrialistas que permitiu a Revolução Industrial no seio da Europa Ocidental. Na sua quinta parte, o livro avança o argumento central de que estas estratégias de desenvolvimento do turismo, no seu conjunto, podem contribuir para uma desqualificação da economia portuguesa. O seu ponto assenta na ideia de que esta indústria do turismo alargada, facilitista e rentista, concentra os fatores produtivos em setores de baixa produtividade, com impactos adversos nos salários e no potencial crescimento da produtividade e da economia no seu todo, além de exercerem pressão sobre setores críticos como o da habitação. Feito este retrato, as autoras dedicam o último capítulo a explorar soluções exclusivamente sobre a indústria do turismo. Questionam a ideia de que nunca há turismo a mais, assumindo que Portugal já apostou demasiado na indústria do turismo e que já tem turismo a mais. Desenvolvem uma reflexão sobre como outros destinos turísticos no mundo têm procurado limitar os excessos dos turismos de massas, defendendo a necessidade de medidas muito mais ambiciosas que as adotadas até à data, que garantam um desenvolvimento mais equilibrado e que nos permita manter o caráter e a personalidade das nossas cidades, não expulsando os seus habitantes tradicionais. Em conclusão, este é um livro que se lê de forma extremamente fácil e fluida, oferecendo um apanhado crítico de uma estratégia de desenvolvimento prolongada no tempo. É um contributo inestimável para um debate que não podemos adiar. Qual o lugar que queremos que o turismo ocupe no nosso modelo de desenvolvimento de sociedade e economia? É importante notar que este debate se insere num contexto europeu mais amplo, que tende a relegar as economias periféricas para um papel específico na divisão continental do trabalho. Aliás, teses já antigas, inclusive
de Ajmal Schacht, ministro da Economia de Hitler. Teses, no entanto, que estão, entretanto, obsoletas, relegadas no seu papel, dado que a Alemanha está relegada no seu papel de motor industrial pela China. Mas digresso. O livro enriquece este debate, trazendo para a realidade portuguesa com clareza e coragem. Em suma, Oportunidade ou Maldição, a indústria do turismo em Portugal é um livro muito interessante. As autoras argumentam de forma convincente que o turismo se transformou num setor muito mais abrangente, com impactos profundos no imobiliário e na estrutura social, muito alimentado por políticas fiscais e regulatórias específicas e pela ação pouco transparente de grupos de interesse. Reconhece que este modelo gera receitas, equilíbrios de balança comercial e valorização de ativos, mas alerta de forma fundamentada para os seus custos sociais e para os seus riscos no longo prazo, nomeadamente no acesso à habitação e na coesão territorial. A edição da Tinta da China está, como é habitual, excelente. Os parabéns estendem-se também aos profissionais por trás desta belíssima publicação. Gostei muito de ler o vosso livro e deixo os meus sinceros parabéns, Ana e a Mariana, por esta obra corajosa e necessária. É um contributo vital para pensarmos coletivamente que país ambicionamos ser. Obrigado. Desculpa, vejam bem como é que eu já estou. Eu disse o tempo todo modelo Filadélfia em vez de dizer modelo Flórida. Obrigada por estarem aqui. Ana tem umas coisas que vos quero dizer. Deixem-me só fazer os agradecimentos, porque acho que é sempre uma parte importante, porque a riqueza da apresentação dos livros é poder contar com a experiência de quem os leu a partir de diferentes olhares. E a Helena e o Ricardo trouxeram-nos aqui dois retratos que a mim mostraram um livro, não sei se a Ana também aconteceu isso, que nós às vezes duvidamos, mas fomos nós que escrevemos isto. Porque são olhares enriquecidos pela experiência de cada um destes leitores. E por isso queria agradecer-vos muito este contributo, também ao Ricardo ter escrito o prefácio, ele que está agora na China, por falar em desenvolvimento industrial. O Ricardo Paz Mamed, não é o Ricardo da nossa à Tinta da China, pela belíssima edição. Uma pessoa quer escrever livros só para poder ter estes objetos. E é mesmo assim. E na verdade, queria só contar-vos um segredo. Acho que posso contar. A parte económica deste livro foi escrita pela Ana e a parte histórica foi escrita por mim. Foi ao contrário. E eu acho que resultou bem assim. E estou muito contente quando foi assim um encontro de vontades que me permitiu, acho que de outra forma nunca teria conseguido terminar este livro, e a Ana deu esse impulso sem o qual não passaria de um conjunto de histórias desgarradas. E, portanto, já agora obrigada, Ana, por teres entrado neste comboio. Muito obrigada por terem vindo. Eu também, obviamente também queria agradecer muito a leitura cuidada e interessada que fizeram do livro. E de alguma forma, eu acho que isto é um processo em curso, não é? Ou seja, nós ficamos aqui também com outras coisas que a partir daqui queremos continuar a conversar. E o segundo segredo é isso, é que tudo isto começou num lançamento de um livro da Tinta da China, em que eu e a Mariana nos encontramos, e a Mariana diz: olha, tens coisas sobre o turismo? E ela andava a trabalhar sobre determinadas coisas, eu andava a trabalhar sobre outras, e fomos juntando e fizemos esta leitura. Eu acho que no fundamental é isso, nós colocámos aqui coisas que nós fomos trabalhando ao longo do tempo e fomos conhecendo,
uma preocupação partilhada sobre este peso excessivo que a indústria turística está a ocupar na economia nacional, o que é que ela nos conta também sobre a história do país, os poderes instalados, as apostas que foram feitas, mas acima de tudo aquilo que começámos por fazer aqui hoje nesta conversa, ou seja, nós queremos que o debate sobre as escolhas estratégicas do modelo de desenvolvimento da economia portuguesa comecem a ser feitas no espaço público. E, portanto, queremos contribuir para essa conversa, para esse debate, colocando em cima da mesa o trabalho, a recolha de coisas que fomos fazendo e aquilo que nos preocupa. E, portanto, a ameaça que fica é que, pode ser que daqui a um tempo nos voltemos a encontrar todos aqui para discutir mais coisas sobre estes desafios que nós aqui trouxemos, ou outros. Correu bem, portanto... Sim. E pronto, e fico contente que, acima de tudo, o livro não seja aborrecido. Quer dizer, que não tenham dito isso. Não tenham dito, às vezes as pessoas dizem de uma forma simpática, que é há alguns capítulos mais exigentes, mais desafiantes, que é a forma de dizer, há aqui coisas chatas, e nós tentamos, na verdade, fazer uma coisa, é isso, que dê instrumentos às pessoas para poderem pensar. E, portanto, a ameaça é essa, é que façamos mais coisas no futuro. Boa. Muito contente com esta promessa, claro. A editora é mesmo uma honra ter estas duas mulheres a continuar a escrever, para além de tudo o resto que fazem, estamos juntas nestes projetos. Agora, estas senhoras, não sei se sabem, mas vão ter que assinar livros para quem quiser ter o bom gosto de o comprar e lhes pedir um autógrafo, porque é um lançamento de um livro. Muito obrigada.